E aí, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, você que está no ensino médio, você tem que entender uma coisa, que história para o ensino médio, ela é o que você já viu, tá? Porém, com mais densidade. É falado numa maturidade maior, os assuntos trabalhados, eles trazem mais informação e tem um olhar mais crítico, tá? É um olhar mais crítico para as questões sociais, para as questões políticas, trabalha algumas ideologias, trabalha algumas políticas, pensa a relação econômica e social. Então é o que você olhou, mas com maior maturidade. Então você tem que ter um olhar assim mais cuidadoso. Você tem que entender que uma prova de ensino médio, ela não é uma prova de decoreba, de gravar informação, porém informações serão necessárias, certas, informações serão necessárias que você decore realmente. Algumas coisas você vai ter que decorar, outras coisas você vai ter que entender. Então é importante que você entenda conceitos e com que esses conceitos você vai relacionar eles a outros assuntos. É importante que você entenda o contexto das coisas, entender por que que as coisas estão acontecendo, aonde estão acontecendo, como estão acontecendo. Então, nessa aula de hoje, eu vou te trazer os pontos principais de história do primeiro semestre, mas eu vou trazer somente pontos principais. Foco maior na sua prova. Então, vamos lá, eu preparei um slide para você, de novo, poder trabalhar isso aqui. A gente vai começar aqui, deixa eu abrir meu compartilhamento. Você está aparecendo no vídeo aqui, filha? Olha, Fez no deixa dói? eu cortar a unha. Tadinha. Vou passar aqui na frente. Aham. Assim. É na vez de Então, chegar. a gente está trabalhando aqui, Deixa. quietinha, tá? Trabalhando aqui a Grécia Antiga. Começando pela Grécia Antiga, que é o primeiro assunto que você vê no começo do semestre. Grécia Antiga e primeira coisa da Grécia Antiga que você entender. O que que a gente está estudando na Grécia Antiga? Para entender a formação do Ocidente. A Grécia Antiga é entendida por alguns autores e criticada por outros como a formação do Ocidente, das ideias do Ocidente, os valores do Ocidente, se formam aqui. E aí a gente tem que entender a história da Grécia Antiga para entender essa formação. E a gente começa com os períodos. Você tem que saber os períodos e o principal de cada período. Esse que é mais cobrado. Os períodos eu chamo de fora ou baixa. Olha aqui em vermelho que eu coloquei. Nós temos o primeiro período pré-homérico ou formativo. Esse é o nosso for. Homérico ou obscuro. Esse é o nosso ob. Depois temos arcaico, o nosso a. O nosso clássico. Peraí, filha. Peraí, filha. O nosso clássico, o C. O helenístico, HE. Beleza até aqui? Conseguiu compreender? Você está conseguindo identificar aqui, entender como é que está funcionando? Você está entendendo? Ah, muito bem. E aí, nós temos esses 5 períodos. Você precisa saber todos? É bom que você saiba todos e entenda os pontos principais. Principal ponto do primeiro período, cara, ele é formativo porque ele está formando. Ele é pré-homérico porque ele vem antes dos textos do Homero. Os textos do Homero vão ver no período homérico, o período obscuro, que são a Ilíada e a Odisseia. Esses dois textos, eles tratam a Ilíada sobre a Guerra de Troia e a Odisseia é o pós-Guerra de Troia. Tem filme sobre os dois. Nós temos no período formativo a formação da Grécia Antiga, né? A Hélade, como era chamada pelos gregos, eles chamavam de helenos. Quem chama eles de gregos são os romanos. E aí nós temos os povos minoicos e os micênicos. Teve um aluno brincando aqui falando, ah, minoico vem de Minion. É, deve ser. Minoico e micênico. Então, minoicos e micênicos, você vai lembrar do Minion, micênico e tal. É o mimi. Minoico, micênico. Mimi. Então, Mimi formou, período formativo. Homérico Obscuro, nós temos Troia, Odisseia, beleza? No arcaico, temos a formação da Polis. A Polis é a cidade-estado grega, tem grande relevância política, são locais extremamente importantes. Quando a gente fala da Grécia antiga, a gente não está falando da Grécia atual. A gente está falando de uma Grécia que não era a Grécia, o país Grécia. Era uma Grécia formada por cidades-estado. O que que é uma cidade-estado? É uma cidade que ao mesmo tempo é cidade e é um estado político, é um país, vamos pôr assim.
Então, imagina que, pô, eu moro no Rio de Janeiro. Imagina que o Rio de Janeiro fosse uma cidade-estado. O Rio de Janeiro teria um país, um presidente próprio, uma constituição própria, um exército próprio, tá? Ele poderia entrar em guerra com, sei lá, Duque de Caxias. Isso é uma cidade-estado. Duas principais cidades-estado, aqui no período arcaico e durante toda a história da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Você não pode esquecer essas duas cidades-estado. E essas cidades-estado, elas vão competir por influência política. Então, eles vão ser rivais. Vai ocorrer um momento que nós vamos ter as guerras médicas. Os gregos chamavam os persas de medos, porque os persas são formados pelos medos e pelos persas, são dois povos. E eles conheciam como medos, então chamados guerra médica. Essa guerra aqui vai ser a guerra contra o Império Persa, a expansão do Império Persa. Então vai ser um momento em que as polis vão começar a se aliar na liderança de Atenas, vão fazer uma grande aliança para combater a invasão persa. E a partir da vitória das polis contra os persas, a partir do tempo, como o tempo vai passando, há uma divisão. Porque Esparta começa a competir com Atenas pela liderança das polis. E essa divisão, ela parte principalmente porque Atenas, como liderava as polis nessa aliança, começa a aumentar os impostos, começa a ser um pouco rígida com as outras cidades-estado. Então há uma cisão aqui nessa aliança. Essa aliança, liderada por Atenas, é chamada de Liga de Delos. E algumas pessoas pronunciando como Delos. Eu pronuncio como Delos, considero assim. Bem, essa competição, essa disputa entre as duas alianças, uma vai ser a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a outra a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, vai causar a Guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e Esparta, né, tendo suas lideranças. Essa guerra vai facilitar o domínio do Império Macedônico. O reino da Macedônia, depois de virar império, ele se aproveita de que a guerra do Peloponeso vai enfraquecer as polis, porque essa aqui é a guerra entre polis, entre as alianças aqui. Então, a guerra de polis contra polis. As alianças de polis lideradas por Atenas contra a aliança das polis liderada por Esparta. Ou seja, as polis na Hélade estão em guerra. E guerra enfraquece, tá? Guerra morre muita gente. Guerra, você tem campos sendo queimados, pessoas sendo escravizadas, muitos homens morrendo. Ou seja, aqueles que lutavam, que defendiam, que eram os homens, estavam morrendo. Então, quem defenderia no caso de uma invasão? E na guerra se gasta muito dinheiro. Suas tropas são enfraquecidas. Quem vai se aproveitar desse enfraquecimento é o reino da Macedônia, um reino vizinho da Hélade. Esse período em que a Hélade vai ser dominada pela Macedônia é um período helenístico, chamado assim em referência aos helenos, em que a cultura macedônica se mistura à cultura helênica e a Macedônia espalha essa cultura, misturando-se com culturas de povos que vão dominar. Então ele pega deuses de outros povos e mistura com os deuses gregos, leva a língua grega para outros povos do seu império. O reino da Macedônia vai ser liderado inicialmente por Filipe e depois pelo seu filho Alexandre, intitulado Alexandre o Grande. Em alguns textos você vai ver chamado Alexandre Magno, mas Magno no sentido de grande ou grandioso, tá? Bem, aqui eu trouxe um mapa para nós verificarmos. Esse território à esquerda aqui principal é a Grécia. A Grécia ela é composta de muitas ilhas, observe aqui. O que nós temos em amarelo é Atenas e seus aliados. Então nós temos Atenas, a cidade-estado de Atenas, e todos aqueles que são aliados da cidade-estado de Atenas. O Império Persa aqui na direita, e nós temos essa cor aqui meio, botar assim, laranja, né? Os estados que são aliados da Pérsia. Então, está representando aqui esta batalha, da, a guerra, desculpa, a... Ih, meu Deus, a Guerra do Peloponeso. Então, a Guerra do Peloponeso está aqui sendo representada, nos dois lados, nas suas alianças, e a Macedônia aqui em cima.
Então a Macedônia aos pouquinhos vai começar a invadir e dominar territórios vizinhos, aproveitando-se do enfraquecimento das polis, até formar o seu grande império, depois entrando em guerra com o Império Persa e dominando grande parte do Império Persa. Bem, esses são os pontos principais que nós temos aqui quando a gente fala de Grécia Antiga. Eu acho que a gente não precisa se aprofundar tanto em Grécia Antiga, mas o que eu gostaria de entrar agora é Roma Antiga. A partir da morte de Alexandre o Grande, nós temos um enfraquecimento, fragmentação do Império Macedônico, seguido então por um vácuo de poder. Esse vácuo vai acabar sendo ocupado pela Roma, por Roma. Roma vai começar como uma monarquia, vai passar por repúblicas, por impérios, passa por vários momentos, mas o que eu gosto de trazer atenção aqui é os grupos sociais. A sociedade de Roma era uma cidade de classes. Nós tínhamos os patrícios. Os patrícios, eles eram a liderança política. Os patrícios eram os maiores proprietários de terra. Eles eram seguidos pela os plebeus. Os plebeus eram livres e não possuíam direitos políticos. O que era o direito político? De votar e ser votado. Então eles não podiam assumir cargo político. E esse era um grande desejo dos plebeus. Durante a história do Império Romano, de Roma, nós vamos ter os plebeus, em vários momentos, lutando por acesso a direitos políticos. E isso é muito importante de você saber. O outro grupo social é o grupo dos clientes. Os clientes eram dependentes dos patrícios, né? Clientes dos patrícios. Então eles trabalhavam para os patrícios. E por último, nós tínhamos o escravo. Quem era escravo em Roma? Todo aquele que era dominado por Roma. Povos que combatiam Roma, escravizados. Tá? Normalmente, prisioneiros de guerra e seus descendentes, e pessoas que tinham alguma dívida. Em Atenas, e normalmente na Grécia, o escravo também é prisioneiro de guerra, mas principalmente é um escravo por dívida em Atenas, tá? Em Atenas a gente tinha muito disso. Então, se você quiser diferenciar, eis que esse é o principal ponto de diferenciação. Bem, durante o Império Romano, nós vamos ter uma grande expansão, só que chega um momento, tá? E a escravidão tá ligada a essa expansão, porque expandia e dominava os povos. E chega um momento que o Império Romano, ele percebe que está com muitos problemas internos políticos, sociais, e decide focar em resolver os problemas internos, em vez de focar em expansão, porque expandir-se requer dinheiro, requer exército. Quando você se expande, você está lutando contra povos, você tem povos ali nas suas fronteiras arrumando algumas situações, e você tem que estar o tempo todo protegendo, mandando tropa, mandando alimento, e isso é caro, isso requer logística, isso gera impactos sociais. Então, Roma decidiu o seguinte: vamos parar avançar, o avanço, proteger e definir nossas fronteiras e focar nos problemas internos. Isso a gente vai chamar de Pax Romana. Esse momento, Pax Romana, Pax, já tem uma cola para você só na palavra. Pax é uma palavra em latim, língua oficial do Império Romano. Pax significa paz. Então é só você trocar o Z por um. Desculpa, né? Trocar o X por um Z. Então, trocou o X pelo Z. Nossa, ficou terrível. Trocou o X pelo Z, você tem. Continua horrível. Paz, tá? Vamos ver que tá bonito. Então, você tem paz romana. O que que é a paz romana? É um momento de estabilidade e prosperidade. É um momento que Roma para de fazer a sua expansão. É um momento de definir fronteiras, de focar numa paz interna, de controlar as invasões germânicas, que são povos vizinhos dos romanos, que estavam sempre atacando Roma, porque Roma atacava eles também. O momento que Roma conseguiu sufocar rebeliões internas e estendeu o direito de cidadania. Então, Roma começa a pensar em problemas internos e para de focar em problemas externos. Foco no problema interno gera o quê? Um grande sucesso para a Pax Romana. A Pax Romana é, então, um grande sucesso. Beleza? Beleza? Show de bola. Agora chegamos na evolução de Roma, na expansão territorial. Roma começa com o período monárquico e tem seus reis. É formado Roma. Os etruscos dominam Roma. É um dos povos que existiam aqui. A gente chama isso aqui de Península Itálica. Isso é onde é a Itália hoje. A Itália é mais ou menos isso aqui, daqui para baixo. Ela tem esse formato de bota, tá vendo? Tem um saltinho aqui, ó. Como se fosse um saltinho. Roma, desculpa, Itália.
Ela é formada por um território dominado por vários povos e, inicialmente, o território é somente o Lácio, que é esse pedacinho de terra aqui, mas eles vão começar a dominar outros povos e Roma vai se tornando toda a bota e depois dominar outros territórios fora da bota. É na sola da bota. E aí, começando o seguinte aqui que eu quero que você saiba, esse território chama Península Itálica. Tá falando em Península Itálica, tá falando nesse pedaço. O que que é uma península? É um pedaço de terra cercado por água, mas está conectado a um continente. Tá vendo um continente aqui? Se não tivesse essa conexão, seria o quê? Seria isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma ilha. É um pedaço de terra cercado totalmente por água. Tá conectado num pedacinho? Então é uma península. Tá cercado por água, conectado por um pedacinho de terra, península. Depois a gente vai ter o período da República Romana. Além de dominar toda a península, vai ter guerras com Grécia, vai ter guerras com Cartago, são as guerras púnicas, então vai ter uma grande expansão romana. Vai se expandir para Gália, que é a atual França, tá para cá, Ásia Menor, que é esse território aqui. Depois, Roma. Olha o tamanho de Roma aqui no período dos triunviratos. É um período em que Roma é dominado por três generais: César, Pompeu e Crasso, seguido por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Marco Antônio e Lépido, tá? Não é Marco e Antônio e Lépido. São três, depois três. Grande disputa entre generais, terminado no Império Romano. O período do Império Romano, nós temos a Pax Romana e a sua grandiosa extensão dominando o Oriente e Ocidente. Isso aqui é muito importante você entender aqui. A gente não define, não existe muito bem uma definição oficial do que é Ocidente e do que é Oriente, tá? Se você for por geografia, por Greenwich, então mais ou menos metade da Europa, tá? Você define, aí tem o leste europeu e Europa Ocidental, tá? Vai ter quem diga que é aqui na Grécia, porque no período do Império Romano, nós vamos ter aqui, ó, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, durante a divisão imperial. Então aí vai dizer que o que está para cá é oriental, o que está para lá é ocidental. Essas definições mudam com o tempo, tá? E tem interesses políticos por trás. Temos então um período de um período do Império, grande tensão, unindo o Oriente e o Ocidente, e um período em que o Império vai dividir em dois lados, mas continua Império, tá? Ele só tem dois imperadores. É isso que muda. Tem imperador aqui e um imperador aqui. Porque era difícil governar tanto, um território tão extenso, sabe? É caro, é difícil, requer uma grande administração, grandes gastos públicos. E é isso. O Império se divide em dois e o Império do Ocidente ele vai cair. Ele vai ser invadido por outros povos, se fragmenta e começam outros reinos. E aí é o começo da Idade Média. Bem, Idade Média era que a gente conhece de castelos, de palácios, de cavaleiros. A Idade Média, suas principais características são ruralização. Lembra que eu falei que lá na Antiguidade cidades tinham grande importância? Agora a gente está na Idade Média, uma outra era, e as cidades vão perder muito da sua importância. Principalmente, isso a gente está falando principalmente da Europa Ocidental, tá? E na Europa Ocidental, com a queda do Império Romano, há a perda da conexão que eu acabei de falar, a conexão do Ocidente com o Oriente. Então, o comércio de longas distâncias se perde, assim como o conhecimento, como certas ciências. É um período em que vai ser formado os reinos, e dentro de um reino, você vai ter uma fragmentação em territórios. Assim como num país você tem os seus estados, no reino ou você tem províncias, no reino você tinha seus territórios separados, que eram seus feudos. E dentro dos feudos, os senhores feudais. E quem morava ali, os camponeses que trabalhavam para o senhor feudal, faziam juramentos em que eles eram protegidos pelo senhor feudal e, em troca, eles trabalhavam para o senhor feudal, produziam, lutariam por ele. Bem, isso a gente vai chamar de descentralização política, porque a política não está centralizada na figura do rei, que também tem o seu feudo, tem seus territórios. Mas o poder está descentralizado, é como se o poder tivesse diluído, sabe? E aí ele está diluído nos senhores feudais. Por quê? Porque o rei agora ele tem, diferentemente de Roma, diferentemente da Hélade, o rei agora ele depende muito dos senhores feudais. Se ele quiser começar uma guerra, ele depende de que o senhor feudal mande tropas. E se o senhor feudal não quiser mandar muita tropa, ele não precisa mandar não, tá?
defendia muito no momento ali histórico, mas se o rei precisasse de impostos, ele tinha que pedir ao senhor feudal, desenrolar com o senhor feudal ali para conseguir melhores impostos. Isso a gente vai chamar de descentralização política. Bem, diminuição do comércio. O comércio passa a ser muito descentralizado. O comércio nessa época, ele vai ter uma grande diminuição. De que forma? O comércio aqui, galera, como ele, como a Europa Ocidental perde conexão com o Ocidente, com o Oriente, perde-se a entrada de muitos produtos. Então, o comércio ele passa a ser focado nas cidades e mais em relação de troca. Mal se usava moeda. Até a gente chegar no final da Idade Média, quando volta a usar moeda, tá? E é um período de guerras constantes, porque esses reinos que vão surgir, que vão pipocar, e tem reinos vizinhos, começam a disputar território. E quando morria um rei, havia uma divisão dos territórios entre os herdeiros, entre os príncipes. Então, ele recebia pedaços do reino, ou recebia um ducado, ele virava um senhor feudal, né, um dos filhos, né, normalmente o filho mais novo, ou não recebia nada. E essa disputa pela herança gerou muitas guerras. Muitas vezes um rei, ele era parente de um outro rei, porque tinha casamentos, casava-se as filhas, as netas, para fazer aliança. E aí, quando o outro rei morria, há uma disputa, porque, meu neto tinha que ser o rei. Aí entra disputa territorial o tempo todo. É um período de muitas disputas na Europa, muitas guerras entre reinos. Aqui eu trouxe uma representação de Portugal, tá? É do Portugal aqui que a gente costuma ver Portugal em pé, mas é uma representação de Portugal deitada. E aqui a gente tem esses escudinhos, eles representam os feudos. Temos aqui condados, ducados, são territórios, a divisão dos territórios. Cada um tinha o seu senhor feudal. E o rei dependia de uma boa relação com esses senhores feudais para poder fazer suas guerras, para poder aumentar seus impostos, para as necessidades. Poxa, e como é que a sociedade se divide aqui dentro dessa organização? Bem, em cima da pirâmide social, nós vamos ter a figura do rei. Bem, o rei recebe a lealdade dos seus senhores, que são senhores feudais, recebe ajuda militar quando solicita, e os senhores feudais são seus vassalos. A igreja vai ter grande importância, a igreja católica, porque a igreja também detinha terras, então atuava como uma forma de senhor feudal também, porque os camponeses trabalhavam nos territórios da igreja. Bem, os senhores feudais tinham uma relação. Eles eram cavaleiros também, atuavam como cavaleiros, e eles recebiam alimentos que eram produzidos pelos trabalhadores, protegiam os trabalhadores, davam abrigo aos trabalhadores dentro dos seus territórios. Os trabalhadores lutavam nas guerras como guerreiros, não como cavaleiros, tá? Eles eram os guerreiros, a maior parte dos exércitos. Os cavaleiros normalmente eram da nobreza. E o trabalhador era o camponês, era o servo. Ele pagava aluguel, tá? Através de parte de sua produção. Ele trabalhava nas terras do senhor feudal, produzindo alimento para o senhor feudal, cultivando essas terras. Ele também recebia um pedaço de terra para si, onde ele podia viver, morar, construir sua casa e produzir seu próprio alimento. Então era uma relação de troca, não era um contrato, não era como na concepção moderna de contrato. Era uma relação de troca de interesses. Bem, é isso sobre a Idade Média? É isso sobre história do primeiro ano? Deixa eu trazer para vocês uma pequena revisão aqui dos pontos principais que eu quero que você foque. Lembre-se das principais cidades-estado. As principais cidades-estado da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Nós temos os períodos. Nós temos o Forobashi, lembrando dos seus períodos. Então, lembra todos os períodos, lembra o que acontece em cada período. Lembre-se da Guerra do Peloponeso, que é essa guerra entre Atenas e Esparta. Mas não se esqueça da Guerra Médica também. Lembre-se sobre a questão da escravidão, como é que era em Roma, como é que era em Esparta. Ela chegou a ser abolida em algum momento? Quem tinha escravos, quem era o escravo? Lembre-se também, pense sempre nessa questão de grupo social. Quem que é o plebeu em Roma? Que direitos que ele tem? Ele queria direitos, ele conseguiu direitos. É, foca também em estudar sobre a Pax Romana, que eu falei bastante. Pax Romana, essa questão de
Pô, o Império já atingiu sua máxima extensão. É um período de crescimento econômico, é um período que o comércio se torna mais dinâmico, é um período de unificação da moeda. Era um império muito grande que usava diferentes moedas. Ele vai pensar ali em ter uma moeda oficial. Pensa nas etapas da história romana. Pensa também na República e na questão dos plebeus, na questão de conquista de direitos. Lá em Idade Média, quando a gente fala de Idade Média, um ponto crucial por se lembrar, características, ruralização, descentralização política, diminuição do comércio, guerras constantes. É um período de mobilidade social? Não é um período de grande mobilidade social. Se você nasceu servo, você vai morrer servo. Se nasceu nobreza, você vai morrer nobre. Você não deixa de ser nobre. Você só é nobre se nasce nobre. E clero, clero normalmente eram pessoas de nobreza, tá? Mas nem sempre, depende do tipo do clero. Por exemplo, um monge não precisava ser do clero, mas um bispo, aí sim, do clero. Desculpa, nobreza. Bem, outro ponto também muito importante é do renascimento comercial, que é um ponto que a gente falou muito, é um ponto extremamente relevante. Renascimento comercial tem uma grande importância, principalmente nessa questão de reconexão do comércio, do crescimento da cidade, da volta do uso de moeda ali após as cruzadas. A cruzada tendo sua relevância para o renascimento comercial, o renascimento comercial trazendo ideias, valores, ciências, ferramentas, tá? E tudo isso que a gente está entendendo aqui de Idade Média, do final da Idade Média, de Renascimento Comercial, é para trabalhar Renascimento, que é um assunto do começo do segundo semestre. Já começa falando do Renascimento, a parte da arte, da Reforma Protestante, e isso se relaciona ao Renascimento Comercial. Por isso que é interessante e importante você saber sobre isso, para entender como chegou o Renascimento e como uma coisa acaba levando a outra. Tá? Fazer a conexão dos dois pontos é relevante pra caramba. Então saiba disso, assista esse vídeo mais de uma vez, tome nota, faça questionários, faça questões das suas provas antigas, faça questões do seu livro, não deixe de ler o seu livro para ter maior foco e não esqueça de estudar também pelas revisões. É isso, eu espero que você tire uma boa nota e não fique mais em recuperação história. Tchau e até o próximo vídeo.